paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho da IBD, jovens da nossa igreja, jovens das demais denominações. Deus abençoe a todos, quero cumprimentá-los. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e doravante estaremos fazendo rascunho, fazendo um estudo para ajudar e auxiliar os nossos mestres, nossos professores de jovens, o nosso Brasil e fora deles. Deus abençoe os nossos irmãos que estão em Portugal, nossos irmãos que estão na Alemanha, nossos irmãos que estão no nosso Brasil. Todos os quatro cantos dessa terra, Brasil. Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa lição desse domingo é os títulos de Jesus Cristo, né? E o primeiro título que vamos nos deparar aqui é Jesus, o Filho do Homem. Como vamos conceituar isso? O texto bíblico proposto aqui pelo professor, pelo comentarista Tiago Brasil, está em Filipenses capítulo de número 2, versículos 5 a 11. Né? O texto diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome, para que todo o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilha. Então, meus irmãos, dentro desse conceito, Jesus, o Filho do Homem, nós vamos encontrar no Novo Testamento, não é, que se refere Filho do Homem 88 vezes. Isso significa, a Bíblia não diz que Jesus era filho de Deus. Não. É a pergunta. A Bíblia não diz que Jesus era filho de Deus? Não, diz. Mas com respeito a essa frase, filho do homem. A Bíblia diz, então, como Jesus também poderia ser filho do homem? O primeiro significado do termo filho do homem é usado em referência lá na profecia de Daniel, capítulo 7, o verso de número 14 e 15, verso de número 13 e 14. Então eu estava olhando aí, na minha visão da noite, isso foi Daniel que disse, e eis que vinha, olhando na minha visão da noite, eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, dirige-se ao ancião dos dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, e a glória e o reino, para que os povos e nações e homens de todas as línguas se vissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. O termo Filho do Homem era um título messiânico. Jesus é o único que foi dado domínio, glória, honra, glória e reino. Não é? Então, quando Jesus usou esse termo em referência a si mesmo, ele estava atribuindo a profecia do Filho do Homem a si mesmo. Os judeus daquela época com certeza estariam bem familiarizados a esse termo, a que se refere que estava proclamando o Messias, né? Então, numa tradução Filho do Homem em hebraico, quer dizer Ben Adam, né? Esse detalhe linguístico, etimológico, demonstra a associação do conceito, a princípio, com o caráter adâmico do personagem a quem se refere, que esta expressão está presente no Antigo Testamento, não é? No Antigo Testamento, em quase 100 versículos, aparece aí. Há, entretanto, a característica muito peculiar na presença desse termo no Antigo Testamento. Ele aparece 90% dos casos. Então, o livro de Ezequiel, onde há 90 registros, em Ezequiel a locução sempre se refere diretamente à pessoa do profeta. Assim, a expressão, no primeiro sentido, corresponde à imagem de um legítimo filho de Adão, né? a um filho da humanidade ou um humano de verdade. Então,
essa autorreferência de Jesus como filho humano, como vamos descrever aqui, não é? Jesus realmente era o ser humano. Deus o chamou, o profeta Daniel falou, filho do homem 93 vezes, né? O profeta Ezequiel, aliás, citou 93 vezes. Deus estava simplesmente chamando Ezequiel de um ser humano. Um filho de um homem é um homem. Foi isso que Jesus era 100% Deus, João capítulo 1, versículo 1, mas ele também era 100%, era um ser humano. João capítulo 1, verso 14, não é? Em 1 João 4, 2, nos diz, nisto conhecei que o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Sim, Jesus era o Filho de Deus, ele era Deus. Em sua essência, sim, Jesus também era o Filho do homem, ele era um ser humano em sua essência. Em resumo, a frase Filho do Homem indica que Jesus é o Messias e que ele realmente é um ser humano. Né? Então, o Filho do Homem é um título mais utilizado por Jesus para se referir a si próprio, né? Dentro desse conceito aí. Então, nós vamos no Novo Testamento, além de expressar também, carregar uma possível conotação apocalíptica, conforme está escrito Apocalipse 1,13, Apocalipse 14,14, é relevante o fato dela não estar presente na vasta literatura de Paulo. O termo pode ser entendido como autorreferência de Jesus, né? A humanidade, por exemplo, sua humanidade, seus esforços de esclarecer a vocação espiritual e não política, conforme Marcos 9:31, também Lucas capítulo 12:40, e especialmente como uma pessoa, uma possível indicação de cumprimento profético em Gênesis capítulo 3, verso 15, porque Jesus optaria por atribuir a si mesmo tantas vezes esse título específico em várias as possibilidades aí de resposta, dentre algumas outras, por conotação da humanidade. Então, dentro desse paradigma, nós vamos procurar entender aí. Então, é exatamente nesse sentido que Ezequiel frequentemente é referido como filho do homem. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 a 8, Ezequiel 3, versículo de 1 a 25, com base no mesmo uso da palavra, algumas pessoas sugerem que essa expressão filho do homem, quando é aplicada a Jesus, simplesmente enfatiza que era humano. No entanto, o filho do homem, no entanto, esta interpretação não está correta. Existe um significado muito mais profundo, né, quanto à pessoa de Jesus, que é denominado sendo filho do homem. Para entendermos esse verdadeiro significado, precisamos recorrer ao livro de Daniel. E esse é um livro que encontramos explicações acerca do significado do termo filho do homem. Daniel capítulo 7, no seu livro, ele fala sobre a visão da noite e escreve que tinha visto um como filho do homem, né, dirigindo aos anciões de dias, e fizeram chegar até Daniel capítulo, vamos ver isso em Daniel capítulo 7, verso 13, Mateus capítulo 26, versículo 64, o próprio Jesus declara algo maravilhoso. Eu, porém, lhe digo que desde agora o Filho do Homem sentado, desde agora verão o Filho do Homem sentado à mão direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, essa semelhança nos textos não tem como negar, é inegável isso aí. Obviamente, a expressão é utilizada para se referir à mesma pessoa. O profeta Daniel ainda continua dizendo que foi dado ao Filho do Homem o domínio e toda a glória do reino, e o reino para os povos, nações, homens, todas as tribos e línguas, viesse servir, viesse ter o seu domínio, dizendo que o seu domínio seria eterno e não passaria, o reino jamais será destruído, conforme capítulo 7 de Daniel, verso 14, não é? Então, só um ser que pode ser enquadrar em tal descrição é Jesus, o Filho do Homem, né? Quando Estevão estava sendo martirizado, ele entendeu perfeitamente o significado desse título. Então, prontamente declarou: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 56. Entendeu? Então, por que Jesus é chamado assim? É verdade que a expressão aparece aí 80 vezes no Novo Testamento, assim o significado de cada uma dessas ocorrências, bem como a finalidade, etc. Tal,
né, tantas finalidades que temos, né, que era pretendida aí por Jesus, né, a usá-lo deve ser analisado em caso a caso. Então vamos ter que analisar isso aí, porque ele se chamava assim. Todavia, todas essas ocorrências existem um significado principal, que geralmente se refere à humilhação de Jesus ou à sua exaltação, ao ponto de, para o sentido da humilhação, Jesus é o Filho do Homem, que não tinha morada permanente na terra, que muito sofreu, que foi traído, preso, morto e sepultado, né? Então, por outro lado, ao apontar para o sentido de exaltação, né, Jesus é o Filho do Homem que ressuscitou e que voltará, né, com grande poder e glória, né? Então se assentará ao trono para julgar, conforme Mateus 16, versículo 27, ainda Mateus 17, versículo 9, Mateus 24, versículo 27 a 44, Mateus 25, versículo de número 31 e Mateus capítulo 26, versículo 64. São textos irrefutáveis, né? Então, por que Jesus era chamado de Filho do Homem? Aí está uma explicação, espero poder ter ajudado aí. Vamos para o próximo título, não é? Ainda cito Jesus como Filho do Homem, João capítulo 12, versículo 34, que há uma pergunta: quem é esse Filho do Homem? Essa pergunta é respondida de forma bem clara, que Mateus responde lá no capítulo 26, versículo 62 e 64. Jesus mostrou como sendo aquele que Daniel testificou, né? Falando da presença e do ancião de dias, ok? O próximo título que temos aqui é Jesus, filho de Davi. Por que Jesus era chamado filho de Davi? Vamos saber agora, vamos para a aula, para os estudos, né? Por que Jesus? Essa expressão, filho de Davi, é um título atribuído a Jesus Cristo, muitas vezes no Novo Testamento, ao dizer que Jesus é filho de Davi, faz referência à sua descendência com Davi, segundo a carne. Aí nós vamos ver isso em Romanos, capítulo de número 3, capítulo 1, versículo de número 3. As duas genealogias de Jesus, registradas no Novo Testamento, deixa claro que ele era um representante da casa de Davi. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 1 a 17, e Lucas capítulo de número 3, versículo 23 a 38, né? Tanto por meio de José, seu pai legal, né, que era adotivo, quanto por meio de Maria, a descendência de Jesus recuava até Davi. Por isto, o anúncio do seu nascimento, o próprio anjo enviado por Deus falou que a descendência humana de Jesus na casa de Davi. Falou da descendência humana de Jesus na casa de Davi. Então, veja que é intrinsecamente ligado aí a esta nomenclatura, né? Depois Gabriel declarou que Jesus receberia o trono de Davi, seu pai, né? Um dia desse eu estava ouvindo uns judeus, só o sangue do cordeiro. Então, é um vídeo desnecessário. Eu só observei porque eles estavam tipo batendo em Jesus, ou seja, falando tal, e desqualificando os cristãos. Eu sou cristão e desafio não é, a fazer um debate dentro desse contexto, porque eles estavam desqualificando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aliás, desqualificando o Novo Testamento. Então, o primeiro princípio do tolo é desqualificar o seu oponente. É o princípio do tolo. Então, cuidado, né? Mas nós, os crentes, temos a convicção, está aqui inserido, não tem o que fazer. O anjo Gabriel declarou isso, que Jesus receberia o trono de Davi, seu pai, e o seu reino jamais teria fim. Vai fazer o que com isso? Foi o anjo que disse, não é? Lucas capítulo 2, versículo 32 e 33. Então, a promessa aqui sobre o filho de Davi, como foi pronunciado isso? Sempre foi anunciado, muito claro nas escrituras, que o Messias é esperado, havia de vir, da descendência do rei Davi, da tribo de Judá, conforme 2 Samuel capítulo 7, versículo de número 12 e 13. O salmista, no Salmo 78, verso de número 68 a 72, vai fazer menção, fazer referência. Também o Salmo 89, verso 3 a 37, e depois o profeta Isaías. Aí vem a questão isaiana, não é? Na história.
vai fazer referência no capítulo 11, versículo 1 e 10. O profeta Amós vai fazer referência no capítulo 9, versículo 11. E Miqueias vai fazer referência com muita ênfase no capítulo 5, versículo 2. Né? Aí, começando por Abraão, o ancestral de Davi, já havia uma promessa que através de uma semente enviaria uma semente de Deus, de sua semente, Deus enviaria esperança à humanidade, conforme Gênesis 22, versículo 18. Né? Depois, com a bênção de Jacó, neto de Abraão, ficou claro que o governo estaria estabelecido através da tribo de Judá, conforme Gênesis capítulo 10, capítulo 49, versículo 10. Depois, muito tempo, escolhidos aí já pelo próprio Deus, Davi chegou ao trono de Israel, conforme nós sabemos, no trimestre passado estudamos em larga escala isso aí, né? Mas Davi não era o cumprimento final, né, das promessas divinas de um rei ao seu trono. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 16, é possível perceber essa vontade muito clara que Deus fez essa promessa a Davi. Então, acerca da dinastia da casa da eterna de sua dinastia eterna da sua casa, ele, apesar das promessas no primeiro momento, se referia ao rei Salomão, né? E ainda se estender a outros reis davídicos, por exemplo, ela foi completamente realizada e encontrou o seu cumprimento absoluto na pessoa de Cristo. Né? Marcos capítulo 1, versículo 11, Atos capítulo 13, versículo número 33 e Hebreus capítulo de número 1, versículo 5. Né? Então, no capítulo 2, versículo 13, capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 3, diz assim: estabelecerei para sempre o seu trono. Vamos lá, voltamos aqui. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, vai dizer assim, uma frase: estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Obviamente se refere a alguém que é maior entre todos os filhos de Davi, né? Jesus, o grande filho de Davi, né? Devido aí aos exílios e às deportações do povo de judeus, tal, esse poder real que poderia ter se perdido, especialmente todo o cativeiro babilônico, a promessa de uma dinastia eterna da casa de Davi, poderia parecer ter sido fracassado, né? Porém, embora a árvore tivesse sido cortada do seu tronco, né, torado que permanece fincado no chão, haveria de emergir um broto que se tornaria uma árvore imponente, ou melhor, uma árvore imponente, conforme Isaías capítulo de número 1, versículo 1 e versículo 10, que confere com Mateus capítulo número 15, capítulo 15, versículo 12. Então a dinastia real de Davi, que parecia ter entrado aí em declínio, e passou beirando a extinção, ressurgiria aí de forma muito mais gloriosa a esta restauração superior que ocorreu em Cristo, o verdadeiro filho de Davi. Davi morreu, foi sepultado, e o fruto dos seus lombos, segundo a carne, Cristo, foi levado diretamente de Davi. Cristo permanece vivo e assentado sobre o trono para todo ou sempre, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo de número 30. Durante o ministério terreno de Jesus, foi chamado várias vezes de filho de Davi. Vamos ver Mateus capítulo 9, versículo 27, ainda Mateus capítulo 15, versículo 22, Mateus capítulo 20, versículo 30 e Mateus capítulo 21, versículo 15. Uma das declarações mais conhecidas nesse sentido foi a do cego Bartimeu ao chamar Jesus filho de Davi: tem misericórdia de mim, conforme está escrito em Marcos capítulo número 10, versículo 47 e 48. Né? Tem outras passagens aí, nós vamos ver em Mateus 21, 9, que diz assim: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então, temos textos sobejos para afirmar esse título, que é dado a Cristo, esse nome, né? Então, os escribas, fariseus, sacerdotes sabiam que o Messias prometido era sem dúvida o filho de Davi. Eles não apenas sabiam, mas também ensinavam isto
conforme Marcos capítulo número 12, versículo 35, e João capítulo 7, versículo 42. Então, por causa disso, quando ouviam o título Filho de Davi sendo aplicado a Jesus, eles ficavam indignados, conforme Mateus capítulo 12, versículo 23 e 24, capítulo 21, versículo 15 e 16. Ainda assim, eles não entendiam completamente o significado do título Filho de Davi. Eles tinham uma interpretação sobre o título com uma conexão estritamente terrena, né? Mas dizer que o Filho de Davi significa muito mais que uma simples declaração. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver de novo Mateus 22, versículo 43 a 45, e ele vai dizer assim: se Davi, pois, o chamar Senhor, como ele é seu filho, como ele é seu filho? Né? Com esta pergunta, Jesus estava dizendo que o título Filho de Davi não indicava simplesmente uma mera descendência terrena. Esse título também é uma indicação da sua divindade. Embora o Messias fosse proveniente da linhagem de Davi, seu poder, majestade, supera aí totalmente a Davi, e a prova disso é que o próprio Davi se referiu a ele como seu Senhor, como o meu Senhor, e assim sucessivamente. Vamos para o próximo título, que é o Messias. Por que Jesus é chamado Messias? Não é? Por que Jesus é chamado Messias? O que significa Messias? Né? Então, esses termos centrais da Bíblia, o Messias é prometido para salvar o seu povo, mas esse assunto ainda confunde muita gente, principalmente porque não sabe exatamente o significado de Messias. Não é? No estudo vamos ver que desvendar essa questão. Então, André, antes de se tornar apóstolo, traz a Pedro uma notícia fantástica. E André diz assim: chamou primeiro o seu próprio irmão Simão e disse: achamos o Messias. Em João capítulo 1, versículo 41 está essa informação. Então o povo judeu esperava ansioso o surgimento de um Salvador, não é? Que era chamado por eles de Messias, que haveria de vir, que guardava dia e noite o surgimento desta promessa. Então esperava com muita ansiedade, porque esse Salvador fora prometido diversas vezes no Antigo Testamento. Entendeu? Nós vamos ver o texto apontando aí para essas questões, para essa chamada. Então, eis que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra estas palavras: dizei, ó filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, diante dele o seu galardão. Isaías 62, versículo número 11. Esse Salvador esperado era chamado de o Messias. Essa palavra em hebraico quer dizer ungido, e é um título que significa que as pessoas eram separadas, especialmente pelo Senhor, para uma obra especial. Jesus era esse Messias que veio com uma missão especial para trazer a salvação e até o ser humano, um ungido prometido por Deus. Daí nós entendemos que o grande entusiasmo de André em falar a todos que haviam encontrado o Messias Jesus. Inclusive a palavra Cristo não é um sobrenome de Jesus, mas um título dado a ele. Então Cristo na linguagem grega significa ungido, assim como Messias em hebraico, né? E Cristo em grego são títulos que significam a mesma coisa, né? Ungido, e são aplicados na Bíblia ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o significado da palavra ungido na Bíblia, né? Ou Messias na Bíblia? Qual é o significado? Então, observamos que a contundência, né, desta lição tirada desses três nomes que citamos aqui, não é? Jesus, o Filho do Homem, Jesus, o Filho de Davi, e Jesus, o Messias. Então, Messias significa ungido. O Messias era o Salvador prometido por Deus, que viria para mudar o mundo, não é? Jesus é o Messias anunciado pelo Antigo Testamento. Então, Messias, essa é uma palavra hebraica para designar um Salvador ungido de Deus. Em grego, Messias foi traduzido como Cristo, quando Jesus apareceu aos judeus e esperava a vinda do Messias, como estava profetizado no Antigo Testamento. Então, na Bíblia, a unção era
uma forma de consagrar uma pessoa, um objeto. Aplicava-se muito a quando você ia nomear uma função específica a alguém, não é? Segundo a história, dentro desse contexto. E a visão isaiana nos aponta que Cristo era esta pessoa que ia levar a nossa dificuldade, conforme Isaías 53, não é? Que ele levou sobre sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, entendeu? E a Bíblia diz que ele morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, quando ia consagrar reis, profetas, sacerdote, funções específicas no reinado, então se untava a pessoa, não é? Jesus foi esse ungido de Deus. Ele começava aí o seu ministério como sinal de sua dedicação às coisas de Deus. A pessoa ungida era separada para uma função especial. Por que Jesus era chamado Messias? No Antigo Testamento, Deus prometeu que ele iria enviar um ungido, ou um Messias, para salvar o seu povo. Isso vamos ver isso em Daniel capítulo 9, versículo 25. Este homem iria ser consagrado a Deus para ser um profeta, um rei e sacerdote, levando aí as pessoas ao arrependimento e à salvação. Assim, o título Messias ficou associado ao Salvador prometido por Deus, não é? Então, no tempo de Jesus, o povo de Israel esperava ansiosamente pelo Messias, né? Os judeus acreditavam que o Messias seria uma figura política e religiosa, não é? Que iria restaurar queria restaurar a independência e a glória do país de Israel. Então já havia pessoas aí que tinham aparecido alegando que era o Messias, e tentando iniciar revoltas contra os povos opressores e tal. Até hoje tem apareceu um tal de Henri Cristo e muitos outros aí, uns besterol que aparece aí que não serve nem como, dá nem para citar. Não é? Vamos para a aula, voltamos aqui. Mas nenhum desses falsos messias tinha conseguido fazer alguma coisa. Quando Jesus veio pregando o evangelho do arrependimento e a salvação, muitos judeus acreditaram nele, conforme João, que acreditaram que ele era o Messias, conforme João capítulo 1, versículo 40 a 41. Ele era a verdade, mas o reino que Jesus veio estabelecer não era dessa terra. O povo que veio salvar não era apenas Israel. Capítulo 18 de João, versículo número 36. Então ele veio para proclamar o reino de Deus e salvar, né? Então, como sabemos aí que ele era o Messias ungido por Deus, Jesus cumpriu cabalmente a sua missão. Por exemplo, como ungido, ele foi completamente dedicado à obra de Deus. Como profeta, durante seu ministério, ele transmitiu a mensagem de Deus como profeta. Como sacerdote, ele é a ponta de ligação entre nós e Deus, tendo se oferecido como sacrifício por nossos pecados. Como rei, ele reina sobre todos os povos para sempre. Então Jesus trouxe a verdadeira libertação do pecado, da morte, por meio deles, e todos nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, ter acesso a Deus quando nos arrependemos e cremos em Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, conforme Hebreus capítulo número 10, verso de número 21 a 22, ok? Então, ele nos trouxe a salvação eterna. Vamos ver aqui outros títulos de Jesus, né? Se vamos observar, nós vamos ver outros títulos de Jesus. Jesus é chamado em 1 João capítulo 2, versículo 1, como advogado. É também chamado em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, como todo-poderoso. Em Isaías capítulo 51, versículo 9, e Isaías 53, 1, ele é chamado braço do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele é chamado de autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus capítulo 2, verso 10 e Hebreus capítulo 5, 9, ele é o autor da salvação. Em Marcos capítulo 1, versículo 11, ele é o Filho amado. Em Isaías capítulo 42, capítulo 4, versículo 2, ele é o renovo. Em João 6, 35, ele é o pão da vida. Em 1 Pedro 5, 14, ele é o supremo pastor.
Em Lucas capítulo de número 9, versículo 20, ele é o Cristo de Deus. E em Lucas capítulo 2, versículo 25, ele é o Consolador de Israel. Não é? Então, em Salmos capítulo 118, versículo número 22, ele é a pedra de esquina. Em Isaías 9, versículo 6, ele é o conselheiro. Em João capítulo de número 1, versículo 3, ele é o Criador. Em Lucas capítulo 1, versículo 78, ele é o sol nascente. Em Romanos capítulo 11, versículo 26, ele é o libertador. Em João capítulo 10, versículo 7, ele é a porta. Em Isaías capítulo 42, versículo 1, ele é o eleito de Deus. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é o Pai eterno. Em Apocalipse capítulo de número 1, versículo 5, ele é o primeiro e último. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele é o primogênito. Em Hebreus capítulo 6, versículo 20, ele é o precursor. Em Isaías capítulo número 5, versículo... Isaías capítulo de número 40, versículo 5, ele é a glória do Senhor. Em João capítulo 20, versículo 28, e em Romanos capítulo 9, versículo 5, ele é Deus. E em João capítulo 10, versículo 11, ele é o bom pastor. E em Mateus capítulo 2, versículo 6, ele é guia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, ele é sumo sacerdote. Em Efésios capítulo 1, versículo 22, ele é o cabeça da igreja. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2, ele é herdeiro. Em Atos capítulo 4, versículo 27, ele é santo servo. No capítulo 3 de Atos, versículo 14, ele é santo. Em Marcos capítulo 1, versículo 24, ele é o santo de Deus. Em Isaías 41, versículo 14, ele é o santo de Israel. E Lucas capítulo 1, versículo 69, ele é a salvação. Em João capítulo 8, versículo 58, ele é o eu sou. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, ele é a imagem de Deus. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele é Emmanuel. Em Mateus capítulo de número 1, versículo 21, ele é Jesus. Em Mateus capítulo 21, versículo 11, ele é Jesus de Nazaré. Em Miqueias capítulo 1, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, ele é juiz de Israel. Em Atos capítulo 7, versículo 52, ele é justo. Em Zacarias 9, versículo 9, ele é rei. Em Timóteo, capítulo 1 Timóteo 1:17, ele é rei dos reis, ou rei dos séculos, ou melhor. Em Mateus capítulo 2, verso 2, ele é rei dos judeus. Em 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo 5, versículo 15, ele é rei dos reis. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, ele é rei das nações. Em Isaías 33, versículo 22, João capítulo 1, versículo 29, e Lucas, em Apocalipse capítulo de número 13, versículo 8, ele é cordeiro. E Isaías 55, verso 4, ele é príncipe. E assim, doravante, temos aqui uma infinidade de títulos acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até a próxima aula, não é? Onde estaremos estudando a aula de número 6. Nós estaremos estudando Eu Sou Jesus. Ok? Deus abençoe os nossos jovens. Um abraço e até a próxima aula.